Mais uma vez, essa galera do mal subestimou o povo brasileiro. O plano era simples, mas parecia ser infalível. Vamos prender Bolsonaro, impedir que ele use redes sociais, proibir de dar entrevistas, até mesmo proibir que ele converse com determinadas pessoas. Assim que ele estiver silenciado, nós começamos uma campanha de difamação. Começamos a divulgar mensagens entre ele, Silas Malafaia, entre ele e o filho dele. Inventaremos histórias de movimentação financeira, ignorando o fato dele ter recebido milhões em doações do Pix. Criaremos todo um balão sensacionalista e, com certeza, com ele calado e com essa mobilização da imprensa, a gente derruba o Bolsonaro. Esse era o plano. O resultado era para ter saído hoje, e saiu, né? Com duas pesquisas que foram publicadas. Aí eu te digo, essas pesquisas tiveram um resultado terrível para esse governo, terrível para o STF. Mais uma vez, eles subestimaram o povo brasileiro. No primeiro turno, Bolsonaro já sai na frente. Mas calma, que não é uma pesquisa qualquer. Bolsonaro está há mais de um mês sem falar, sem dar entrevistas, tendo sua reputação destruída pela imprensa, pela Polícia Federal, e mesmo assim, Bolsonaro está na frente. Mesmo com a onda da soberania que o PT tentou fabricar, mesmo assim, Bolsonaro está na frente no primeiro turno e no segundo turno com 3 pontos acima do Lula. 3 pontos acima do Lula. Empatado com o Tarcísio e a Michele com 1 ponto abaixo. Mesmo depois de tudo que eles tentaram fazer, o Bolsonaro continua na frente. E como é que está o Alexandre de Moraes nessa história, o salvador da pátria? Maioria do povo brasileiro querendo o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas tem uma coisa que eu quero voltar aqui, que me chamou a atenção. Nós temos a maioria do povo, no segundo turno, votaria no Bolsonaro, correto? Então alguém pode me explicar como que uma pesquisa da Quest diz que 55% acha que Bolsonaro deveria estar preso? Me expliquem, por favor, como que em uma pesquisa 55% acha que o Bolsonaro deveria estar preso, ou seja, maioria da população e apenas 40% achando que não, e uma pesquisa dizer que o Bolsonaro ganha do Lula para a presidência com 3 pontos de diferença. Fora da margem de erro, como vocês podem ver aqui, ó, fora da margem de erro. Alguém poderia, por gentileza, me explicar como é possível uma pesquisa colocar ele na frente para a presidência e outra pesquisa dizer que a maioria quer ele preso? Como que a mesma população quer o cara preso, mas também na presidência? O problema não é mentir para o povo. O problema é mentir sem se preocupar em fazer uma mentira elaborada, subestimando a inteligência, considerando a população brasileira como um bando de imbecil. Tem imbecil? Tem. Fizeram o L e apertaram 13 nas urnas. Imbecil hoje vai ter o quê? Os 30% do Brasil no máximo? Que absurdo, que loucura é essa? O cara ganha para a presidência na pesquisa, mas dá uma pesquisa falando que a maioria acha que ele tem que estar preso. Você entende como que não dá para confiar nessas pessoas? Normalmente, a pesquisa que mais chega próxima da verdade não é a Quest, não é o Atlas, a que mais se aproxima é o Paraná Pesquisas. No Paraná Pesquisas, Bolsonaro tem 3 pontos na frente do Lula, ou mais de 3 pontos, se eu não me engano. Fora da margem de erro. Lembrando, campanha maciça de apoio ao Lula, redução, de acordo com a imprensa, né? Redução da rejeição ao Lula nos últimos tempos. Aqui, vou pegar aqui uma aqui interessante, ó. Lula continua com 10 pontos a mais de rejeição, gente. 10 pontos. Mesmo depois de toda a campanha que eles fizeram, tentando se aproveitar do tarifaço, o Lula ainda tem mais de 10 pontos diferentes. 10,7 em rejeição. Ou seja, Lula é mais... Olha só, 35% da população acha ele péssimo. Apenas 11% acha ele ótimo. 53% desaprova. É por isso que eles estão desesperados. É o seguinte, se eles não prendem Bolsonaro, Bolsonaro volta à presidência. Só que se eles prendem Bolsonaro, vai vir mais tarifaço e Magnitsky para cima do STF, da turma e de todos que apoiaram isso, da Rede Globo. Eles estão numa encruzilhada. Eles não sabem o que fazer. Bom,
não dá para entender como é que eles podem considerar que a população seja tão burra assim. Mas, ó, mesmo calado, mesmo censurado, Bolsonaro continua na frente nas pesquisas. Mais uma vez, essa galera do mal subestimou o povo brasileiro. O plano era simples, mas parecia ser infalível. Vamos prender Bolsonaro, impedir que ele use redes sociais, proibir de dar entrevistas, até mesmo proibir que ele converse com determinadas pessoas. Assim que ele estiver silenciado, nós começamos uma campanha de difamação. Começamos a divulgar mensagens entre ele, Silas Malafaia, entre ele e o filho dele. Inventaremos histórias de movimentação financeira, ignorando o fato dele ter recebido milhões em doações do Pix. Criaremos todo um balão sensacionalista e, com certeza, com ele calado e com essa mobilização da imprensa, a gente derruba o Bolsonaro. Esse era o plano. O resultado era para ter saído hoje, e saiu, né? Com duas pesquisas que foram publicadas. Aí eu te digo, essas pesquisas tiveram um resultado terrível para esse governo, terrível para o STF. Mais uma vez, eles subestimaram o povo brasileiro. No primeiro turno, Bolsonaro já sai na frente. Mas calma, que não é uma pesquisa qualquer. Bolsonaro está há mais de um mês sem falar, sem dar entrevistas, tendo sua reputação destruída pela imprensa, pela Polícia Federal, e mesmo assim, Bolsonaro está na frente. Mesmo com a onda da soberania que o PT tentou fabricar, mesmo assim, Bolsonaro está na frente no primeiro turno e no segundo turno com 3 pontos acima do Lula. 3 pontos acima do Lula. Empatado com Tarcísio e a Michele com 1 ponto abaixo. Mesmo depois de tudo que eles tentaram fazer, o Bolsonaro continua na frente. E como é que está o Alexandre de Moraes nessa história, o salvador da pátria? Maioria do povo brasileiro querendo o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas tem uma coisa que eu quero voltar aqui, que me chamou a atenção. Nós temos a maioria do povo, no segundo turno, votaria no Bolsonaro, correto? Então alguém pode me explicar como que uma pesquisa da Quest diz que 55% acha que Bolsonaro deveria estar preso? Me expliquem, por favor, como que em uma pesquisa 55% acha que o Bolsonaro deveria estar preso, ou seja, maioria da população e apenas 40% achando que não, e uma pesquisa dizer que o Bolsonaro ganha do Lula para a presidência com 3 pontos de diferença. Fora da margem de erro, como vocês podem ver aqui, ó, fora da margem de erro. Alguém poderia, por gentileza, me explicar como é possível uma pesquisa colocar ele na frente para a presidência e outra pesquisa dizer que a maioria quer ele preso? Como que a mesma população quer o cara preso, mas também na presidência? O problema não é mentir para o povo. O problema é mentir sem se preocupar em fazer uma mentira elaborada, subestimando a inteligência, considerando a população brasileira como um bando de imbecil. Tem imbecil? Tem. Fizeram o L e apertaram 13 nas urnas. Imbecil hoje vai ter o quê? Os 30% do Brasil no máximo? Que absurdo, que loucura é essa? O cara ganha para a presidência na pesquisa, mas dá uma pesquisa falando que a maioria acha que ele tem que estar preso. Você entende como que não dá para confiar nessas pessoas? Normalmente, a pesquisa que mais chega próxima da verdade não é a Quest, não é o Atlas, a que mais se aproxima é o Paraná Pesquisas. No Paraná Pesquisas, Bolsonaro tem 3 pontos na frente do Lula, ou mais de 3 pontos, se eu não me engano. Fora da margem de erro. Lembrando, campanha maciça de apoio ao Lula, redução, de acordo com a imprensa, né? Redução da rejeição ao Lula nos últimos tempos. Aqui, vou pegar aqui uma que interessante, ó. Lula continua com 10 pontos a mais de rejeição, gente. 10 pontos. Mesmo depois de toda a campanha que eles fizeram, tentando se aproveitar do tarifaço, o Lula ainda tem mais de 10 pontos de diferença. 10,7 em rejeição. Ou seja, Lula é mais... Olha só, 35% da população acha ele péssimo. Apenas 11% acha ele ótimo. 53% desaprova. É por isso que eles estão desesperados. É o seguinte, se eles não prendem Bolsonaro, Bolsonaro volta à presidência. Só que se eles prendem Bolsonaro,
Vai vir mais tarifaço e Magnitsky para cima do STF, da turma e de todos que apoiaram isso, da Rede Globo. Eles estão numa encruzilhada. Eles não sabem o que fazer. Bom, não dá para entender como é que eles podem considerar que a população seja tão burra assim. Mas, ó, mesmo calado, mesmo censurado, Bolsonaro continua na frente nas pesquisas.